Em março de 2020, teve o primeiro caso de morte confirmado por coronavírus aqui no Brasil. E hoje, há mais de um ano depois desse episódio, a gente está vivendo um dos momentos mais difíceis dessa pandemia. E é disso que a gente vai falar agora com a Ricristi Gonçalves, que é a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, e com a Letícia Vieira, que é farmacêutica. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Bruna. Quais são os novos desafios que a gente está vivendo nesse momento da pandemia? A gente aprendeu muito com essa pandemia e a gente conseguiu superar um desafio muito importante, que foi a produção de uma vacina. Que foi produzida em tempo recorde. Então, assim, na história, a Covid já está fazendo história por conta disso. Hoje acontece uma chamada segunda onda da doença, que tem se mostrado muito mais grave do que a primeira vivida lá em maio, mais ou menos, junho de 2020. Apesar de termos a vacina, a gente está vendo um ritmo um pouco lento em relação à vacinação das pessoas. Então esse é um desafio grande, aliado a novas variantes da doença. E como é que surgem essas novas variantes? Então é importante a gente falar de forma simplificada para que as pessoas possam entender. Então o vírus, ele precisa se replicar dentro da célula, ele não sobrevive sozinho. Então ele precisa estar dentro de uma célula e ele cria várias cópias de si mesmo. E nessa forma de criar as cópias, que esse processo acontece milhares de vezes, acontece de haver uma replicação que tem um defeitozinho, que a gente chama, na verdade, de mutação. Isso é completamente natural. Isso pode acontecer na natureza normalmente. E algumas mutações, elas conseguem se estabelecer. É aí que surgem as novas variantes. E o fato da vacinação estar em um processo lento, especificamente aqui no Brasil, facilita essa nova variante? Com certeza, não só a vacinação em processos lentos, mas o fato da mobilidade das pessoas não ter sido reduzida. Se eu tenho poucas pessoas vacinadas e variantes novas circulando, eu posso ter variantes que possam escapar das vacinas. Sim. Então, isso torna ainda mais complicado. A gente tem algumas perguntas das pessoas na rua. Vamos ver a primeira delas. Eu gostaria de saber se alguma vacina da Covid é melhor do que a outra. E aí, alguma vacina é melhor que a outra? Na verdade, a gente tem várias vacinas aí disponíveis de vários fabricantes, e elas têm eficácias diferentes. Mas o importante aqui é que nem as pessoas que tomam qualquer uma dessas vacinas aqui, elas diminuem o risco de ter hospitalização, de ter uma Covid grave e até de morrer. Então é importante que as pessoas se vacinem. Vamos para a segunda pergunta. Gostaria de saber por que gestantes e crianças não podem se vacinar. Então, outra excelente pergunta, porque todas as vacinas que estão aí disponíveis, elas ainda não foram testadas nesses grupos. Então, elas não são recomendadas. Elas são recomendadas para indivíduos maiores de 18 anos. E agora, uma nota técnica recente do Ministério da Saúde, ela diz que as gestantes, elas podem sim, desde que elas façam parte de algum grupo de risco. Por exemplo, uma gestante que é diabética, que é hipertensa, que tem doenças cardiovasculares. Então, é importante ser avaliada e ver esse risco-benefício, né? Porque pode ser que ela venha complicar e venha a óbito. Eu gostaria de saber se tem algum problema se misturar doses de vacinas diferentes. É importante que, se você tomou a dose de um fabricante, você tome a segunda dose conforme ele recomenda daquele mesmo fabricante. Tá? Porque, por exemplo, eu posso ter uma vacina de um vírus inativado, ou eu posso ter uma vacina de RNA, uma vacina de vetor viral. Quer dizer, eu estou falando aqui exemplos de vacinas que são diferentes e que podem gerar, né? Cada uma tem a sua forma de induzir uma imunidade. Então, o fabricante recomenda que as doses sejam tomadas daquele mesmo fabricante. Por favor, não vamos misturar, gente. Quais são os testes que estão disponíveis hoje? Basicamente, a gente tem duas grandes divisões de testes. Existem testes que pesquisam a existência do próprio vírus na amostra e existem testes que pesquisam anticorpos. Então, os testes que pesquisam o vírus, ele é aquele teste que a gente faz no início, geralmente entre 3 a 7 dias de sintomas. Os padrões ouro são os testes de PCR, que eles são testes que usam uma metodologia bem complexa, eles vão procurar o vírus a nível molecular. Nas farmácias, que é o que a gente mais tem acesso mais fácil, porque são resultados que saem na hora, são testes rápidos de antígenos. São Inclusive, ó, deixa eu só te interromper, mas eu fui fazer os testes na Pague Menos, ó, tem imagens lá. Esse do dedo como chama mesmo?
Esse aí é um teste de anticorpos, é um teste sorológico. Teste rápido de IgG e de IgM. E aí depois eu fiz o do swab, né? Que é aquele do cotonete. Que é o que pesquisa antígenos. Sim. Esse é o teste que a gente faz quando tá entre 3 a 7 dias de sintomas. E aí, a partir do 8º dia, você já pode fazer esse teste do dedinho. É um teste que vai pesquisar anticorpos. Que depois de um certo tempo, o seu corpo começa a reagir ao vírus e produz esses anticorpos que a gente detecta nesse tipo de teste. Quem está com coronavírus precisa fazer uma medição através do oxímetro. O que ele mede? Como que ele funciona? O oxímetro, ele vai dizer pra gente o quanto as nossas células do sangue estão carregadas de oxigênio. É importante a gente mensurar isso para saber se o coronavírus está afetando a respiração da pessoa, né? E aí a gente quer que fique entre 95% a 99%. Certo? Quando ficar abaixo de 95 já é um sinal de alerta, e se ficar abaixo de 90 já é para procurar um hospital imediatamente. Abaixo de 90? Eu achei que era bem menos. Abaixo de 95% de uma saturação de oxigênio já é um alerta, como ela bem colocou. E aí, se essa saturação, como você bem disse, é importante esse monitoramento, principalmente para aquelas pessoas que evoluem para a gravidade. Então, se você tem um oxímetro em casa, isso é muito bom, porque ele te dá uma estimativa de como é que está a sua saturação. Se ela está caindo, então isso é um sinal de gravidade, você precisa procurar uma unidade de saúde muito rápido. Sim. Pronto, o oxímetro ele é muito facinho de usar, é algo que a gente pode usar em casa mesmo, pra gente ficar monitorando e só ir para o hospital quando realmente a gente detectar níveis baixos de saturação. Então, o que a gente vai fazer é só colocar aqui no dedinho, coloca em cima desse painelzinho e aperta o botãozinho de ligar. O ideal é que você esteja sem esmalte, sem unha postiça, mas aqui já deu certo, deu 98 a sua saturação, então tá ótimo, tá saudável. E aí, a dica pra gente fazer a oximetria é, como eu falei, a unha de preferência sem esmalte e ficar numa superfície repousada abaixo do nível do coração. E como é que tá funcionando o Clinic Pharma em relação à prevenção do coronavírus? Bem, a gente recebe muitas pessoas que chegam já querendo fazer o teste e quando a gente começa a conversar, a gente vê que, na verdade, a pessoa ainda está com pouco tempo de exposição. A gente usa a nossa plataforma, nosso software de consultas para a gente avaliar o risco dessa pessoa realmente ter contraído o coronavírus e a gente faz todo o processo de educação em saúde também, de explicar, reforçar as medidas de prevenção, né? E a gente também explica o que realmente pode ser feito em relação a tratamento, que não existe tratamento profilático. Tem gente que acha que tem certos medicamentos que você pode ir tomando para prevenir o coronavírus, mas isso infelizmente não existe. Então são medidas de educação e de prevenção que são muito importantes. Sim. E falando em muito importante, a gente já falou bastante sobre a vacina. Inclusive nós temos alguns depoimentos de médicos falando da importância da vacinação. Vamos ver. Bom, nesse momento em que nós vemos um aumento do número de variantes, uma diversificação do genoma do vírus, seria importantíssimo que nós tivéssemos também uma intensificação da vacinação. Que tanto os governos quanto as pessoas entendam a necessidade da gente bloquear a disseminação do vírus para que ele não tenha o mesmo espaço que vem tendo para evoluir, para se modificar e para causar problemas de saúde tão graves como tem causado agora nessa segunda onda. A primeira coisa que a gente tem que entender da vacina é que ela não vai evitar que você pegue o vírus. Na verdade, vai evitar que você desenvolva as formas graves. A outra grande importância da vacina é conter a disseminação dos vírus. Por quê? Quanto menos pacientes ou pessoas são contaminadas, menos chance tem do vírus se multiplicar e nessa multiplicação ele mutar e formar novas cepas e até mesmo novas variantes. Vacinação, ela é uma campanha que auxilia todos a pensar em conjunto, não só olhar para dentro de si, mas olhar para o próximo. E a gente não tem que ter medo da vacina, a gente tem que ter medo do que esse vírus pode causar na nossa vida, o que ele está causando. Pois é, né, gente? Tem que vacinar, né? Então, com certeza, a gente tem vacinas aí disponíveis, a gente precisa acelerar um pouco o processo de vacinação em todo o país,
Hoje a gente está muito aquém, infelizmente, da necessidade que a gente precisa de pessoas imunizadas, que é de pelo menos 70% das pessoas, para a gente começar a ter realmente uma imunidade que é conhecida como imunidade de rebanho, uma imunidade coletiva, que aí acaba protegendo aqueles que não tomaram a vacina. Mas tem que se cuidar, não pode relaxar, né? Exato. A gente vai manter essas medidas ainda por um longo período. Tá? Mas as pessoas já estão mais acostumando, né? Inclusive elas já saem de casa, já procuram sua máscarazinha, já colocam. Então é importante isso a gente aprendeu ao longo desse 1 ano de pandemia, com toda certeza. Muito obrigada, gente. Eu quero agradecer também aos médicos que participaram aqui através do vídeo e dar parabéns para todos os médicos, principalmente para os infectologistas, porque hoje é o dia deles e amanhã é celebrado o dia do obstetra. Então, parabéns para todos vocês que têm sido aí os nossos heróis, especialmente nesse último ano. Muito obrigada, viu?